Olá, eu sou a professora Solange e neste vídeo irei trabalhar com as principais normas para fazer citações e referenciá-las, tendo em vista que muitas pessoas têm dificuldade para colocar um trabalho dentro das normas. Essas normas existem para padronizar os trabalhos acadêmicos e técnicos científicos e é fundamental a sua utilização para a formatação de um trabalho. Regras gerais de formatação. Papel branco A4 com impressão apenas de um lado em tinta preta. Fonte a ser utilizada é tamanho 12 para o texto e fonte tamanho 10 para citações, notas de rodapé, legendas das ilustrações das tabelas, paginação e epígrafe. As fontes recomendadas são Times New Roman ou Arial. Margens. Margem esquerda superior 3 cm, margem direita inferior 2 cm. Citação. É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Existem três tipos de citação propriamente ditas: citação direta, citação indireta e citação de citação. A citação direta é a transcrição literal de um texto ou parte dele. A citação direta pode ser curta ou longa. Já a citação direta é a reprodução das ideias de um outro autor sem que haja transcrição literal dos termos, isto é, você reescreve as ideias do autor com suas próprias palavras. Todavia, seja citação direta ou indireta, é muito importante sempre indicar a fonte de onde foi retirada a ideia. Exemplo de citação direta curta. As transcrições com até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar uma citação dentro da citação. Entre parênteses, vai ser colocado o sobrenome do autor em caixa alta, o ano da obra e a página de onde foi extraído o trecho. Citação direta longa. As transcrições de textos com mais de 3 linhas devem ser destacadas com um recuo de 4 cm da margem esquerda em fonte tamanho 10, sem aspas e com espaçamento simples entre as linhas. As referências dessas citações vão lá no fim do texto. Citação de citação é aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à obra citada, valendo-se de citação constante em outra obra. Só deve ser utilizada na total impossibilidade de acesso ao documento original, mediante a palavra latina apud, ou sua tradução, citado por. Vamos ver um exemplo. De acordo com Beluso, 1994, citado por Ferreira, em 1996, página 387, a principal característica da Biblioteca do Futuro não será mais o volume do seu acervo, mas a disponibilidade que tem de comunicar-se com outras instituições através das novas tecnologias. Beluso é citado por Ferreira. Ferreira é o autor do documento que você tem em mãos e precisa, então, listá-lo nas referências. Formalização de citação. Uma citação ela não pode estar solta no texto. Geralmente, elas são utilizadas para sustentar ou contrapor as ideias presentes no texto. Para tanto, são sugeridas algumas formas para introduzir a citação. Como exemplo, vale ressaltar que, em função disso, a partir dessa reflexão pode-se dizer que, é importante ressaltar que, é necessário, pois, analisar, nesse sentido ressalta-se que, coaduna-se com essas reflexões o autor tal, quando ressalta que. Assim entende-se que, dessa perspectiva, dessas acepções pode-se ressaltar que, disso decorre, assim sendo, é importante salientar, contudo, ressalta o autor tal, pode-se compreender com base no autor tal que, tais afirmações vêm ao encontro do que propõe o autor X. Muitas pessoas utilizam essa expressão, vem de encontro ao que propomos. Vem de encontro significa choque. Então, se você não quer contrapor as suas ideias com de outro autor, não utilize essa expressão. O correto é utilizar vem ao encontro. Estrutura de referências. Cada tipo de obra possui uma regra para a elaboração das referências. As mais utilizadas são citações de livros e artigos. Vamos lá. Livros no todo, como referencia: sobrenome do autor, em caixa alta, prenome, título em destaque, negrito, edição, local, editora, ano de publicação e número de páginas. Para os documentos extraídos da internet,
acrescenta-se a indicação disponível em, aí você coloca o endereço de acesso, acesso em dia, mês e ano tal. Estrutura de referência de artigo. Vai o sobrenome do autor, prenome, título do artigo, título do periódico em destaque, e não o título do artigo. Local da publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial e final do artigo, mês e ano da publicação, conforme o exemplo abaixo. Referência de obras com 2 ou mais autores. Até 3 autores, você coloca o sobrenome dos 3. Exemplo: Figueiredo, ponto e vírgula, Casiano, ponto, nome da obra. Veja o exemplo abaixo. Para 3 ou mais autores, indique-se apenas o primeiro autor, acrescentando a expressão et al, que significa e outros, como no exemplo: Bartalo, et al, a importância da leitura na formação do professor, São Paulo, APB, 1996. Referência de obras com autor desconhecido. Nesse caso, a primeira palavra do título se escreve sempre em maiúsculo, em caixa alta. Marketing de relacionamento, ferramenta que faz a diferença. Coloca-se o nome da obra em destaque, em negrito, Supermix, Curitiba, número 43, página 28 a 37, janeiro a fevereiro de 1999. Essas são as referências que eu utilizei para compor esse material para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Um abraço e até mais!